Olá, seja bem-vindo ao Nosso Agro, um programa do Sistema CNA Senar. Veja agora as reportagens que preparamos para você. Em Sergipe, os pecuaristas ampliam a produção de leite com apoio da assistência técnica e gerencial do Senar, oferecida pelo programa Agro Nordeste. Graças a Deus, logo eu estou chegando a 1.000 litros, porque já tem outras novilhas que vão entrar em produção. Formar novos líderes e encontrar soluções para o agro brasileiro. O programa CNA Jovem leva participantes para conhecer a realidade dos produtores rurais. Nesses jovens ele vem com muita, vamos dizer assim, com muita empolgação, trazer softwares para o produtor, para ele fazer a parte gerencial, para facilitar mais. Que não adianta você trabalhar se não tiver lucro, né? E no Mato Grosso do Sul, um exemplo inspirador que vem de uma família de agricultores que cultiva goiabas pensando na alimentação das crianças. Quando essa goiaba chegar na merenda escolar, vai ser o dia mais feliz para toda a minha família. Você vai ver também, está aberto o prazo para a renegociação dos débitos inscritos na dívida ativa da União. E tem ainda o agrodesafio sobre o consumo de café. Tudo isso e muito mais no Nosso Agro. Vamos mostrar agora uma daquelas histórias que é boa de contar. Tudo começou com 180 litros de leite e hoje são 600, mas a meta do seu Evilásio é chegar a 1.000 litros por dia. Esse crescimento veio com a ajuda da assistência técnica e gerencial do Senar e do programa Agro Nordeste, que tem feito a diferença para os pecuaristas de Sergipe. Há 6 anos, seu Evilásio decidiu investir na produção de leite. E mesmo com todo o trabalho e dedicação, o início da atividade não foi nada fácil. Mas a persistência e a vontade de aprender fizeram a diferença na Fazenda Fortuna, em Graxo Cardoso, no Médio Sertão Sergipano. Quanto mais conhecimento chega, você vai aprimorando, né? Melhorando cada vez mais. E eu sempre fui uma pessoa assim, mesmo sendo um pequeno produtor, que sempre procurei, quando não tinha um certo conhecimento, procurava algumas pessoas que já estejam na frente, pessoas que já têm um certo conhecimento para aprender mais, né? Cada vez mais aprender. Com o tempo, a produção de leite foi se estabelecendo, o rebanho cresceu e a ajuda chegou com a assistência técnica e gerencial do Senar. Inicialmente a gente começa fazendo um alicerce, uma base, seja alimentar, estrutural, organizacional, para depois a gente evoluir para as outras partes. Ele é bastante participativo, bastante interessado em aprender e melhorar. E aí a gente foi trazendo as tecnologias. A partir do diagnóstico inicial, elaborado pelo técnico de campo, a alimentação do rebanho foi adaptada para suprir as necessidades das vacas em lactação. As matrizes demandam um cardápio especial para produzir mais leite, considerando também as características do sertão sergipano. A gente modificou toda a nutrição, porque não tinha o controle do fornecimento a quantidade de concentrado que era fornecido ao animal, e como tinha pouca silagem disponível, a gente teve que equilibrar, balancear isso de uma forma que barateasse o custo para ele, mas também atendesse às exigências dos animais. E aí a gente começou, primeiro formulou uma dieta baseada na produção dos animais, categorizou em lotes, dividiu os animais em lotes, e aí a gente investiu na aquisição primeiramente de silagem, no rolão de milho, que era o que tinha disponível na época, e já foi planejando para o período das chuvas aumentar a área produtiva, já foi planejando também onde eu ia colocar a palma, aumentar a área de palma que ele já tinha, melhorar a que ele já tinha. Com a alimentação em dia, também foi planejada a substituição de alguns animais, priorizando o melhoramento genético com a utilização de um touro reprodutor de melhor qualidade. Isso refletiu de forma drástica na qualidade dos animais que foram nascendo, à medida que foi nascendo, bezerras de excelente procedência. Aí cada vez mais você vai apurando e melhorando. Você vai conseguir ter, como eu tenho hoje, eu não compro uma vaca a ninguém. Eu já tenho minhas novilhas, tenho minhas bezerras. Quando eu descarto uma vaca, já entra uma novilha no lugar. Com o melhoramento genético do rebanho, a propriedade apresentou um salto na produtividade das ordenhas diárias. E a média, que antes era de 180, agora rende 600 litros de leite. E com a ordenha manual sendo substituída pela mecânica, a produção ganhou um retorno com um investimento em estrutura, garantindo qualidade e higiene ao produto. Atualmente ele aumentou um pouco seu rebanho, investindo na genética, não em animais.
E hoje ele tira cerca de 600 litros por dia, captado por um grande laticínio da região próxima, que paga por qualidade. É uma bonificação que trouxe bastante benefício para o produtor, que se viu motivado em investir na qualidade do leite produzido, na higiene, na nutrição, na genética. Graças a Deus, logo eu estou chegando a 1.000 litros, porque já tem outras novilhas que vão entrar em produção. O programa Agronordeste teve início em 2019 com a parceria do Sistema CNA-Senar, Ministério da Agricultura e Anater, que atende os 9 estados da região Nordeste, além do norte de Minas Gerais. Em Sergipe, as atividades beneficiadas são a bovinocultura de leite, a fruticultura e as agroindústrias artesanais. A gente já consegue notar uma melhoria na qualidade de vida do produtor atendido. Então, hoje o produtor ele já consegue investir dentro da sua propriedade, através do lucro que ele obtém da renda do leite, investindo na sua propriedade mesmo, comprando insumos, comprando equipamentos, sem auxílio de empréstimo, já tendo condições de pagar ali à vista. O programa CNA Jovem busca desenvolver novas lideranças para o agro brasileiro e inovar o setor. Para isso, os participantes são orientados a identificar os principais problemas e oportunidades no campo. No Distrito Federal, o Senar levou 2 finalistas da etapa nacional deste ano para conhecer essa realidade. O produtor rural Rodrigo vê na nova geração do agro potencial para trazer novidades que resolvam antigos problemas do campo. Entre eles, as dificuldades na parte gerencial, como fazer planilhas e cálculos. Esses jovens eles vêm com muita empolgação trazer softwares para o produtor, para ele fazer a parte gerencial, para facilitar mais. Que não adianta você trabalhar se não tiver lucro, né? Então, esses jovens estão muito na cidade, eles podem desenvolver esses softwares lá e trazer para a gente aqui, para a gente poder usar na propriedade. A questão da gestão pega muito e tem crescido bastante. As propriedades hoje elas estão vendo o potencial e mudando de ser um negócio familiar para um negócio, uma empresa mesmo. Rodrigo abriu a porteira da fazenda de bovinocultura de leite e de grãos para receber o programa CNA Jovem, que tem o objetivo de desenvolver novas lideranças para enfrentar desafios e buscar soluções inovadoras na agropecuária. Em uma conversa com o produtor rural, as participantes do DF puderam ver de perto a realidade do campo e as principais dificuldades enfrentadas por quem produz alimentos. É muito rico quando a gente ouve das pessoas que realmente percorreram o caminho, quais foram as coisas que elas tiveram de dificuldades, quais conselhos elas dariam para pessoas fazerem diferente, a gente conseguir ter empatia, né, com a realidade, que às vezes a gente na cidade não entende o que está acontecendo. O programa é voltado para jovens de 22 a 30 anos de idade que têm um vínculo familiar com o setor rural ou formação em cursos técnicos ou superiores relacionados ao agronegócio. A experiência vivida no campo vai ajudar nas próximas etapas do programa. Mais conhecimento do problema para conseguir buscar as soluções mais relevantes. Um dos principais desafios que a gente tem é trazer todo mundo junto para conversar e para poder desenvolver soluções de sustentabilidade, de um sistema alimentar que seja mais sustentável mesmo. Acho que é um grande desafio que a gente tem que pensar junto para poder melhorar. Aqui achei bacana o fato da gente trocar o conhecimento e ver que uma coisa que acontece comigo acontece aqui também. E os problemas costumam ser bem similares, apesar de estados diferentes. A visita técnica à propriedade do Rodrigo foi uma iniciativa do Senar do Distrito Federal para contribuir na capacitação das participantes. No momento que ela se propõe a criar soluções para o agronegócio, a debater o agronegócio, elas precisam conhecer a realidade. Elas precisam estar cientes da nossa realidade para propor as soluções no agronegócio. Então é importante, por isso, elas estarem aqui no dia a dia do produtor. O produtor concorda que a teoria precisa estar alinhada com a prática. Então aqui eles vão vivenciar o dia a dia nosso, o que acontece aqui, como é que as coisas acontecem, né? Então é um pouco diferente daquilo que você põe no papel. No papel tudo funciona. Aqui na prática, vamos dizer assim, muda as coisas, né? Então aqui muitas vezes você tem que improvisar, você tem que mudar alguma coisa para poder atingir seu objetivo. Na edição 2020 e 2021, que vai até agosto, quase 4.000 pessoas se inscreveram para participar da primeira etapa.
Agora, depois de passarem por vários cursos e treinamentos, são 80 jovens de todas as regiões do país que seguem na segunda fase do programa. E agora vamos para uma segunda fase do CNA Jovem, que é a fase onde eles vão trabalhar soluções para os desafios do setor que foram priorizados para esta edição. E aí, nesse sentido, à medida que eles vão trabalhando propostas de soluções para criarem e apresentarem ao setor iniciativas, a gente vai trabalhando numa linha de desenvolvimento contínuo o desenvolvimento da liderança desses jovens, seja a liderança na perspectiva individual, seja a liderança na perspectiva de grupo. Esta é a 4ª edição do CNA Jovem. No final do programa serão reconhecidos os 3 participantes que melhor demonstrarem o seu potencial de liderança, além do grupo que apresentar solução inovadora mais relevante para o agro brasileiro. Para conhecer o projeto, acesse cnajovem.org.br. O Dia Mundial do Café é comemorado em 14 de abril, próxima quarta-feira. E para celebrar essa bebida tão presente na vida de milhões de pessoas pelo mundo, o Agro Desafio é sobre esse tema. Vamos então à pergunta. Que país tem o maior consumo de café por habitante? Colômbia, Brasil, Finlândia ou Noruega? Vá pensando, a gente te fala a resposta logo depois do intervalo. Antes do intervalo, deixamos para você a pergunta do Agro Desafio. Vamos agora conferir a resposta. Que país tem o maior consumo de café por habitante? Colômbia, Brasil, Finlândia ou Noruega? E a resposta correta é a Finlândia. De acordo com a Organização Internacional do Café, cada habitante consome de 5 a 8 xícaras por dia ou 12 quilos do grão por ano. Na segunda colocação está a Noruega, com quase 10 quilos. Na sequência vem a Islândia e a Dinamarca. O frio dessas regiões pode explicar o alto consumo de café. Já o Brasil ocupa a 14ª posição, com 5,8 quilos por pessoa. Mas quando o assunto é produção e exportação, o nosso café é campeão mundial. Em 2020, segundo a Conab, a produção ultrapassou 63 milhões de sacas, mais de 35% da produção do planeta. No ano passado, vendemos para o exterior o equivalente a 44,7 milhões de sacas, batendo recorde de exportação anual. Seja em grão, pó, solúvel ou em cápsula, o sabor do nosso cafezinho é apreciado em todas as regiões do planeta. E já está valendo o prazo para que os produtores rurais inscritos na dívida ativa da União possam aderir à renegociação dos débitos. Neste ano, tem novidades com a inclusão dos tributos federais, como o ITR e a Contribuição Previdenciária Rural. Veja os detalhes na reportagem. Estar em dia com as obrigações fiscais é importante na gestão do negócio e garante que o produtor tenha acesso a recursos financeiros para investir na atividade. Mas para quem precisa renegociar débitos de operações de crédito rural e do Fundo de Terras e da Reforma Agrária inscritos na dívida ativa da União, a Portaria 2381 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional prevê parcelamentos e descontos. Essa medida já havia sido tomada em 2020, mas foi reaberta este ano a pedido da CNA. Em 1º de março desse ano foi publicada a Portaria PGFN 2381, que reabriu e ampliou o Programa de Retomada Fiscal instituído pela PGFN. Esse programa ele possui várias possibilidades, algumas delas específicas para o setor rural. No âmbito desse programa, o produtor, seja ele pessoa física ou jurídica, poderá fazer essa negociação com condições facilitadas que envolvem concessão de desconto. A portaria integra o programa de retomada fiscal e, com o formato ampliado, também passa a renegociar dívidas do Imposto Territorial Rural, ITR, e da Contribuição Previdenciária Rural, o FUNRural, inscritos na dívida ativa da União. A medida busca a regularização fiscal e a retomada da atividade produtiva impactada pela pandemia de Covid-19.
Lembrando que são quase 19 mil produtores rurais que têm dívidas inscritas na dívida ativa da União, com débitos do ITR, que somam mais de 23,5 bilhões de reais. Produtores que devem Fundo Rural atingem 19 mil produtores com dívidas inscritas e o débito total chega na casa dos 10,5 bilhões de reais. Valores bastante significativos que poderão ser regularizados por meio do Regularize Tributário aberto pela PGFN. Os interessados em participar da renegociação podem se inscrever no site do programa Regularize até o dia 30 de setembro. São muitas as modalidades disponíveis, considerando o valor devido e o perfil do produtor. O sistema apresenta as opções disponíveis para cada solicitação. É possível obter descontos que vão de 50% a 70% e pagamento em parcelas que variam entre 72 e 133 meses. Exceto para os débitos do Fundo Rural, que possui uma limitação constitucional de parcelamento em no máximo 60 meses. A nossa orientação é que seja feita a simulação. O primeiro passo é preencher essa declaração de receitas e rendimentos. Depois se simula na transação excepcional e se simula na transação de dívidas de pequeno valor. Aí verifica quais são as dívidas que se encaixam em cada uma e qual delas oferece a melhor condição para o produtor. O programa Regularize também permite que os produtores que fizeram a adesão no ano passado possam mudar a modalidade e acrescentar, a partir de 19 de abril, outros débitos para este ano, considerando as novas condições. Então ele vai poder entrar lá no nosso sistema, da mesma maneira que ele fez o anterior, e vai incluir os novos débitos, aproveitando as circunstâncias, ou seja, a capacidade de pagamento que ele teve, aquelas circunstâncias de desconto, de alongamento que ele teve na primeira adesão. Isso também é uma outra grande vantagem. Já os produtores rurais que não estão inscritos na dívida ativa da União por conta de ações judiciais também podem participar do programa, mas para isso é necessário retirar o processo na Justiça e realizar a inscrição na dívida ativa. A única exigência que se faz é que ele, num prazo de 90 dias, desista depois dessa contestação judicial, porque não convivem duas coisas, né? Se a gente vai combinar de pagar o débito de maneira alongada e com desconto, significa dizer que a gente vai abrir mão das discussões judiciais que giram em torno dela. Para ampliar o acesso dos produtores ao programa Regularize, a CNA, em parceria com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, promoveu um treinamento virtual para explicar o funcionamento da plataforma. Mais de 60 técnicos das federações da agricultura e de sindicatos rurais participaram da capacitação. Nós, através da federação aqui no Paraná, a FAEP, prestamos esse auxílio tanto aos produtores quanto aos sindicatos rurais. E para que isso aconteça da melhor forma, da forma adequada, para que os produtores façam as escolhas corretas nesses parcelamentos e possam ter os melhores descontos, é necessário também que haja uma atualização permanente e que nós tenhamos o conhecimento de todas as ferramentas, todas as possibilidades e como fazer esse acesso. A CNA também promove eventos, a exemplo da live dessa semana, para tirar dúvidas e orientar os produtores sobre o programa de regularização de débitos rurais e o melhor caminho para cada situação financeira. É uma possibilidade dos produtores rurais que estão em débito, com débitos tributários, débitos creditícios ou ainda fundiários, para uma possibilidade de obtenção da certidão negativa de débitos por meio da sua regularização do seu parcelamento. Crédito rural, agricultura irrigada, conectividade no campo e sustentabilidade. Quem destaca esses assuntos é o Francisco Jordão no resumo da semana. Tudo bem, Francisco? Olá, Otávio. Olá, você de casa. É isso, a semana foi cheia de acontecimentos no sistema CNA-Senar. Vamos conferir. Com o apoio da CNA e da Farsul, o Ministério da Agricultura e o BNDES anunciaram uma nova modalidade de crédito privado para os produtores rurais. A CNA se reuniu com a presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados para discutir propostas de ações e políticas públicas para o setor no orçamento de 2022. A Confederação também participou da reunião, que aprovou o Plano de Ação da Câmara Agro 4.0, com o objetivo de expandir a conectividade no campo e utilizar tecnologias e serviços inovadores no meio rural. Já a Comissão Nacional de Desenvolvimento da Região Norte
debateu com o presidente do INCRA a regularização fundiária em terras da União. E o Grupo Técnico de Sanidade da CNA tratou da atuação dos estados na concessão do selo arte para produtores artesanais e tradicionais. A Confederação também esteve no debate virtual Água, Desafios e Perspectivas para a Agricultura, promovido pela Federação do Distrito Federal. E a Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA discutiu propostas do Banco Central sobre a adoção de critérios de sustentabilidade nas operações de crédito rural. Em uma transmissão virtual, o sistema CNA-Senar debateu a relevância de aproximar a indústria dos jogos digitais do agro. E a CNA participou no Ministério da Agricultura do lançamento das coletâneas de fatores de emissão e remoção de gases de efeito estufa da agropecuária brasileira. O Senar tem um papel fundamental nesse processo de implantação do sistema de produção de baixa emissão de carbono. O seu modelo de assistência técnica e gerencial é vetor de ganhos econômicos, produtivos, sociais e ambientais. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Neste imenso Brasil, são muitos os produtores rurais dedicados e incansáveis na missão de produzir alimentos de qualidade. E foi no Mato Grosso do Sul que encontramos um desses agricultores. A história do Reginaldo e o sonho da família é o que você acompanha agora. O sítio Santa Helena, no município de Carapó, em Mato Grosso do Sul, é um daqueles bons exemplos que conseguem aproveitar de maneira eficiente cada pedaço de terra. A propriedade foi herança do avô, que depois passou para a mãe do Reginaldo, e agora ele mantém a tradição da família no campo, trabalhando lado a lado com a mulher. A família é tudo em todos os sentidos, né? Principalmente na produção da gente, um incentiva o outro, quando um desanima, o outro está aí para apoiar, né? Ajuda em todo o serviço que for preciso. E a gente segue unido no sentido de prosperar. Quando a gente realiza um sonho de ter uma pequena propriedade, que no nosso caso é uma pequena propriedade, e ver que você está conseguindo tirar seu sustento dali, é uma satisfação muito grande. Desde que herdou um pedaço das terras, o Reginaldo cultiva verduras, couve, cheiro verde, alface, além de cana-de-açúcar e algumas frutas. Mas há 5 anos, a produção ganhou um novo integrante que atualmente é a principal atividade, a goiaba. Com um pomar de 100 goiabeiras, a fruta foi a responsável pela transformação na vida da família. Antes de a gente ter plantado as goiabas, a gente mexia só com a horta e tinha um leitinho, né? Tirava pouco leite. Aí a gente viu que não estava sendo suficiente. Daí a gente quis colocar as goiabas, que tinha um futuro promissor, e a gente está gostando muito, porque está dando um bom retorno. O cultivo das goiabas teve um começo difícil, a produtividade não era a ideal. Mas mesmo assim, a família se manteve firme na busca por melhores resultados. E isso aconteceu quando chegou uma boa notícia. A propriedade foi selecionada para participar da assistência técnica e gerencial do Senar, que é realizada de forma gratuita. A inclusão de novas técnicas de manejo, como poda, irrigação, controle de pragas e escalonamento da produção mudaram o cenário. Quando ele chegou aqui, ele tinha pouco escalonamento de produção. Então a goiaba chegava tudo numa época só. E com essas orientações, vamos fazendo as podas escalonadas, né? Então vai ter um período do ano que ele vai ter sempre goiaba chegando, sempre para atender o seu mercado consumidor. A plantação de goiaba também integra parte de um sonho da família, que pretende instalar dentro da propriedade uma agroindústria e assim agregar valor à produção. Com o projeto futuro, os produtores vão continuar o processo de evolução e beneficiar as frutas, tudo com certificação, fabricando doces para serem comercializados e também produzir polpas, que serão destinadas à merenda escolar da região. Quando essa goiaba chegar na merenda escolar, vai ser o dia mais feliz para toda a minha família, oferecendo uma fruta de qualidade para todas as crianças e para o pessoal da cidade também. Eu acredito que, independente de dinheiro,
Se levar uma fruta saudável para as pessoas é uma bênção de Deus. Eu que trabalho na escola, eu vejo como é importante uma alimentação saudável para as crianças. E a assistência técnica e gerencial do Senar está ajudando a impulsionar o setor de frutas e hortaliças em Mato Grosso do Sul. No ano passado, 870 produtores rurais foram atendidos, um recorde no estado. O trabalho conjunto é fundamental para ampliar a produção e melhorar a renda das famílias rurais. Tivemos aí uma comercialização dos produtores rurais atendidos pelo Senar MS em torno pouco mais de 21 milhões de reais, né? Com a produção aí superior a 12 mil toneladas durante o ano inteiro, então é um valor bastante expressivo aí dentro da cadeia como um todo. E assim como os sonhos que motivam a continuidade desta família, as pequenas conquistas melhoram a vida de quem todos os dias trabalha para levar alimentos de qualidade para a mesa de milhares de pessoas. Tudo que a gente tem, assim, saiu daqui, da nossa terra, do nosso suor, da nossa vontade de progredir. Eu nasci no agro e estou até hoje, quero morrer no agro. Eu não sei o que seria da minha vida se fosse fazer outra coisa. O Nosso Agro fica por aqui. Até a próxima semana com mais novidades para você. Tchau!